Vamos ver o que é Adão. O que a Torá está falando desse mundo? A Torá não fala nada desse mundo, gente. A Torá não fala nada desse mundo. Podem falar em tom alto para todas as pessoas. A Torá não fala nada desse mundo. A Torá só fala de como você avançar nos mundos espirituais e no seu desenvolvimento espiritual, que vai estar ligado, não é? A entendimento disso. Adão não é um homem, Adão é um sistema de retificação. É um sistema, por quê? Qual é a ideia da Torá? Vamos dar uma ideia aqui rápida. Então, a pessoa descobre a Torá. Ela começa a estudar a Torá, pode ser em qualquer momento. Ela pode começar em Yom Kippur, pode começar em Pessah, né? Pode começar em qualquer momento. Então, ela começa a seguir a Torá. O ciclo espiritual dela, quando ela começa a formar Adão, vai começar em Rosh Hashanah, que é o dia do nascimento do Adão, ou seja, dessa parte espiritual. Essa parte desse desenvolvimento. Por isso que as festas duram 9 meses. Porque imita ali, é uma alusão ao nascimento de uma criança. No primeiro ano, o que a Torá diz? Vocês vão me trazer um carneiro de um ano perfeito. Ou seja, um ano de estudo de Torá perfeito. E aí vocês vão me sacrificar ele. As pessoas levam para o literal. Elas levam para o literal, assim como elas levam a criação do homem para o literal. Não tem como casar, segundo a teoria que se tem aí, essa questão com a questão do que está escrito na Torá. Por quê? Nós bateríamos na questão da nossa ciência, não é? Depois que nós batêssemos na ciência, nós bateríamos na própria Torá, como nós vimos anteriormente. Então, na Torá, não tem essa questão que é falada de 7 dias, né? Até o momento da história, isso foi permitido pelo Eterno. Lógico, a Torá não tinha sido criada, então era permitido pelo Eterno, mas Adão é um sistema espiritual. Esse sistema espiritual é o sistema de retificação da humanidade, que nada tem a ver com a criação de um homem. Então, quando a Torá está falando, ela está falando de 7.000 anos, onde haverá a retificação da humanidade. É isso que a Torá está falando. Essa retificação ela vai acontecer para todos, independentemente de qualquer coisa. Então, não vai ter que ter gente porque é condenada, só vai ser condenado aqueles que não quiserem realmente entender, o que é praticamente impossível, né? Então, essa é a questão de toda a Torá, é a questão de se entender isso. Então, veja, o nome Adão aqui é um nome que é muito simbólico e fala dessa criação. Quer ver? Vamos lá, vamos tirar algumas ideias aqui. Ó. A gente tem um nome Adão, Aleph. Aleph representa o quê? O próprio Adão, que é o sistema de todas as almas que foram mandadas para esse mundo. Para quê? Para ficar nesse período de 6.000 anos e ter uma retificação. Então, eu tenho o nome Adão. O nome Adão é 1 mais 4 mais 5. Veja, no final, o que a gente viu na aula da madrugada, que a gente vai fazer aqui para vocês, o que a gente viu? Olha lá, vamos fazer as contas para a gente entender o que a Torá está falando. Né? Para a gente entender, faz conta dentro da Torá, não faz conta sem Torá. Então, a gente tem que fazer conta com Torá. O que acontece quando eu somo todas as letras hebraicas? Eu somo Aleph, mais Beit, 1 mais 2, mais Gimel 3, mais Dalet, até o final. E aí eu pego as letras sofites e também conto, ou seja, o Kaf como 500, o Mem final como 600, deixa eu ver aqui, o Nun como 700, o Pei como 800 e o Tzadik como 900. Então, essas letras, quando eu somo, eu tenho
5.995. Eu somei, gente, pelo amor de Deus, eu somei todas as letras hebraicas. Vai me dar 5.995. Eu posso pegar aqui e somar os 5 livros da Torá, mais 5, vai me dar quanto? Se eu somo aqui mais 5, vai me dar quanto? 6.000. Então, esses 6.000 está sendo apontado na Torá, que é o tempo da retificação da humanidade. Na verdade, o que aconteceu é que a humanidade espiritualmente estava parada. Quando a Torá foi dada lá atrás, ela deu um start na humanidade, ela começou a correr com um nível de consciência maior. E aí esse nível de consciência maior é o que leva ela para se destacar dos outros seres biológicos. A gente sabe que existe um monte de história atrás disso. Veja, então 6.000 é o que está sendo falado na Torá. Quando fala de travessia de Mar Vermelho, tinham 600.000 almas, aquela história toda, tudo isso está codificado na Torá. Então, veja, como que eu sei disso? Eu sei disso pela história do próprio Adão aqui. Ó. Eu tenho Aleph, né, de Avot. Avot são os patriarcas. Então, aqui no Aleph, eu tenho os 3 patriarcas, que eles viriam. Mas esses patriarcas, eles são metafóricos. Isso é a história dos planetas incidindo sobre cada era no nosso mundo. Eu tenho o Dalet. O Dalet é o quê? É o rei Davi. Quem é o rei Davi na metáfora da Torá? É Malhut, o nosso plano. E quem é a letra Mem? A letra Mem é Mashiach. Mas que Mashiach? O Mashiach que vai ser entendido da forma que nós já explicamos outras vezes, Mem, Shin, Re, 358, Mem, Mem, Shin, Yud, Re. A gente tem 310 tratados no Talmud, está lá na nossa aula quem é Mashiach. A gente tem lá que as duas pontas, o Men e o Re, né, formam uma palavra acérebro. Ou, se você reorganiza as letras, Ishiá, Ishimoa, acérebro, que toda a humanidade vai ter cérebro, que todo mundo vai compreender junto. Então, é um conjunto de seres humanos, é um conjunto de retificações. Adão não é um ser humano. Adão é um sistema de retificação da alma. Além disso, você tem um nome que vai estar sagrado, que vai estar ligado a essa gematria. Qual a gematria? A gematria é 45. Então, quando você pega e escreve o nome, né, de uma certa gematria, você tem aqui a formação desse numeral no próprio nome do Eterno. A gente tem que pegar essas partes e, como se diz, e mastigar ela bastante. Por quê? Porque a gente vai aprender mais profundamente, reestudar, estudar, reestudar, para que a gente não possa ser engolido. O que é ser engolido? O nosso psicológico ficar divagando, às vezes, naquilo que não é Torá. Veja, a gente tem aqui, ó, Iud, eu estou escrevendo o nome Iud, Re, Vav, Re por extenso. Iud. O Re eu vou escrever com Aleph. O Vav eu vou escrever com Vav, Aleph e Vav. E, finalmente, eu escrevo o último Re. Vamos fazer a conta aqui, ó. A gente tem que ir escrevendo e fazendo as contas, ó. Iud 20, 26, 39. Então, agora eu preciso de mais um Re e um Aleph. Um Re, Aleph novamente. Então, aqui agora eu tenho o numeral 45. Esse é Adão. Eu tenho um Adão, que a gente falou que é o Adão superior, não é? Adão superior e o Adão inferior. Adão Kadmon e Adão Harishon. O Adão Harishon é a soma de todas as almas. Essa alma imensa foi o que o Eterno soprou dentro de Adão. Todas as almas juntas. Não foi uma única alma. Todas as almas. Então, nós decidimos perante o Eterno. Veja, vamos botar aqui, ó.
Ó, Yud, eu tenho Yud, o Vav e o Dalet, que vale 20. O Rei e o Aleph, que vale 5 mais 1, 6. Mais o Vav, Aleph, Vav, 6 mais 1 mais 6, 13. Mais Re e Aleph, mais 6, vai dar mais 6. Então, eu tenho aqui 45. Veja, eu tenho 45. Se eu tenho 45, então eu tenho a mesma coisa de Adão. Veja, ele não está falando de um ser humano, está falando de um sistema de retificação de almas. Então, eu tenho aqui, ó, que isso aqui é a mesma coisa do que está aqui. Tá vendo? Está ligado ao tetragrama e não é aquela história que a gente conhece, que é contado pela igreja. Não é. É a história realmente de um sistema diferenciado de entendimento da Torá. Então, veja. Aí quer dizer, pelo que eu entendo, desculpe falar, a gente explicou hoje de manhã que não existe segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, que eram 1000 anos. A gente usou o Terrilim 90 no versículo 4, onde está escrito que para Deus, veja como tudo fecha, que para Deus um dia são como 1000 anos, ou como a aurora que passou. Não foi isso que está escrito lá? O que Davi está falando? Não, Deus não tem dia. Lógico, Deus é eterno, a gente sabe, mas ele ser claro que um dia para Deus é 1000 anos, ele está falando sobre Bereshit, que cada dia de Bereshit vale 1000 anos. E que também estava falando das Sefirot. Não tem que fazer cálculo, tem que entender a percepção. Por que está ligado a Adão? Porque aqui eu tenho o Aleph, que é a primeira letra da Torá, e que está dentro de um sistema que representa o próprio Eterno. O Dalet, a gente sabe que o Dalet representa o rei Davi, que vai ter dois Vavs, não é? Duas letras Dalet, um Dalet, um Vav e um Dalet. Então, o rei Davi, ele vai ter o quê? O Dalet, que vai em Binah, e o Dalet, que está em Malhut. Dalet, quando nós lemos em aramaico, é Delet, é porta. Quer dizer, eu tenho que entrar pela porta de Malhut e sair lá na porta de Binah. E o Vav, que está ali no meio, são as 6 sefirotes aqui, ó, essas que estão cobertas aqui, ó, são essas 6 sefirotes. Então, quer dizer, Davi não é um homem, é o planeta Terra. Então, veja, ó, Aleph, Dalet e o Mem final. O Mem final lembra muito o nosso celular, não é? Onde todo mundo poderia se conectar, ou uma tela de computador quadrada, para aprender a Cabalá. É uma questão. Mas o Mem final, ele também representa que não vai ter escapatória. Vê se tem escapatória ali dentro do Mem. Não tem para onde correr. Então, a gente fez o cálculo de um dia. Veja, o que a gente está falando? Gente, se um dia tem 24 horas, a gente vai, então, contar que a gente vai dividir o dia por 4. Um dia de 24 horas dividido por 4, ele tem 6 horas. São 4 vezes 6. E se o milênio ele for dividido, então, por 4, dá 250 horas, 250 anos para cada 6 horas, porque se o ano tem 1000, 4 vezes 250, né? E a alusão aqui é que o dia tem 24 horas, então a gente seguiu dentro desse pensamento, o pensamento da árvore e do Ari. Isso é um pensamento dentro da Kabbalah. Isso é uma coisa que foi clarificada no ano de 1990, e a gente falou, olha, o pecado de Adão, ele acontece no 6º dia. A gente esqueceu aquele acontecimento lá atrás, aquilo não existe. Negócio que tinha um homem num lugar, num jardim, não é isso. Aquilo não existe. Aquilo ali é uma ilusão. Aquilo ali é o que os rabinos estão falando desde o tempo. Mashiach vai vir para esclarecer a Torá. Mashiach vai vir para esclarecer a Torá. E Mashiach chegou ao Zorra. Então, aquela história lá de um homem num jardim com uma mulher, peladão, né? Não existe aquilo. Aquilo não acontece dentro do nível da Kabbalah. A história
aquela história se passa dentro de Binah, dentro de um mundo da alma, um mundo espiritual. Binah é onde? Essa árvore sefirótica aqui em cima. Veja, tudo está configurado dessa forma. Olha, o nome do Eterno vale 45, o nome Adão vale 45. Eu tenho aqui dentro essas letras que valem 45, porque Aleph é 1, Dalet vai ser 4 e um Men 40. Então, 45. Agora, eu tenho outra coisa mais magnífica ainda, que se eu pego esse nome 45 e somo 4 mais 5, vai dar quanto? Vai dar 9. E 9 é o quê? É a verdade. Então, veja, isso são alusões a um conjunto fechado de ideias. Então, veja, somamos todas as letras, como a gente já fez em outras aulas, deu 6.000 anos. Somamos ali o alfabeto hebraico, né? Que deu aqui embaixo com a Torá 5.000 anos. Lá em cima está o 45, né? Que fala que através das letras hebraicas eu entenderia isso. Se a gente pega o nosso vídeo lá, as 600.000 letras na Torá, quantas letras vão ter na Torá? 600.000 letras. A Torá foi quebrada, todo mundo perdeu a consciência do que ia acontecer. Estava incompleto. Os sábios teriam que vir para falar isso para a gente se informar e passar para vocês. Então, está lá já natural. Isso aqui que eu estou trazendo para você é material rabínico, né? É material de primeira linha, é Torá pura. Então, o que os sábios, o que o Ari, né? O Ari está falando para a gente, olha, gente, eu descobri agora, ele é a reencarnação de Moshe, nós sabemos disso. Chegou no ano que o Ari tinha que nascer, ele nasceu, ele era uma criança muito especial. Ele foi visitar, ele não foi feita a sua circuncisão, que ainda era costume para eles lá na época, é costume do judeu, a gente tem que respeitar. Mas aí ele vem, o Eliarro aparece para ele. O Eliarro fala para o pai dele, não, pode fazer, que agora eu cheguei, porque não podia fazer a circuncisão dele enquanto o Eliarro não aparecesse. E ele vai fazer muitos milagres, muitas coisas, mas isso também não é a base da Torá, milagre, que vai acontecer isso e aquilo, isso é só uma ajuda, né? Uma ajuda. Então, muito bem. Então, a realidade da Torá é que esses 7 dias da criação, na verdade, são 7.000 anos. Que toda a humanidade, todo Adão, todas as almas estão envolvidas e que elas vão chegar na última hora, vão fazer de conta que a gente está na 22ª hora desse último dia. Então, não tem mais tempo, só tem 2 horas para resolver o problema. É o que a humanidade está, em quantitativos de 1.000 anos. Eu não estou falando 2 horas, porque né, de 1.000 anos. Então, dentro dessa questão das 6 horas, que valem 250 anos, a gente tem 2 horas. Quer dizer, então eu tenho um tempo já que eu vou ter que fazer a retificação. As almas vão ter que retificar, não tem jeito. Não tem mais jeito. Daqui para frente, a gente talvez não pegue. Ou a gente já está pegando o começo da retificação. Amanhã, talvez, os nossos filhos, algumas pessoas que vão se interessar, vão saber muito mais do que a gente. E a gente, infelizmente, ainda pegou ali atrás boa parte de desinformação. Foi preciso muito estudo. Isso aqui foram milhares de anos de estudo para se conhecer. Lembra que Moshe quebrou? Então é isso. Não tem nada que ver, gente, com a criação de um ser humano, mas com uma retificação de alma. Então, as almas foram proibidas de entender isso, até que a gente viu na aula passada, em 1990, foi liberado. Porque o Rabash, ele não tinha dificuldade de liberar isso para os goíns. Ele não queria libertar, ele não queria liberar. Não queria. Por quê? Porque existia uma barreira, porque isso era só estudado entre os sábios judeus. E não era todo judeu, era entre os sábios cabalistas.
Pouquíssimos homens conseguiram. Então, qual era a ideia dele? Pô, será que eu tenho capacidade? Será que eu sou cabalista? Será que realmente eu vou levar isso à frente? Será que isso vai ajudar? Era um monte de situações. Será que o céu está permitindo que isso seja feito? E aí essa é a verdade. Só que para se entender isso, tem que se entrar com alma e com corpo e realmente ver a Torá. E pedir a Deus para que Ele revele para você. Para que Ele possa mostrar para você essa maravilha da Torá. Porque isso é uma maravilha. Veja, a gente tem aqui o quantitativo de letras, a gente tem que a Torá tem 600 mil letras, a gente tem 6 sefirotes que está ligado à letra Vav, que vai chegar aqui em Rê, no nosso plano, 6.000 anos para a retificação da humanidade. O problema dentro disso tudo é quando nós todos nos colocamos dentro da religião, porque a religião ela tem a sua própria configuração. Essa questão da Kabbalah ela é totalmente diferente das outras religiões. Porque você pode ficar num lugar até um momento que você, às vezes, pode se sentir mal, ou brigar, ou talvez alguma coisa repetitiva, sei lá. Tem tanta coisa que a gente vê acontecer aí, mas um verdadeiro cabalista ele vai se apegar ao mestre até que ele aprende, distraia toda a cabala daquele mestre, daquela pessoa que está ensinando a ele. E ele só pode sair a partir do momento que ele já aprendeu tudo ou vai para um nível maior. Então, aí ele pode ir. Só que a maioria dos cabalistas, eles apegavam-se a esses homens até a sua morte. Por quê? Eles entendiam que havia um ensinamento, esse ensinamento que a gente está tendo aí, que era diferenciado. Sabe quando que, se não tivesse Baal Hassulam, Shimon Bar Yochai, o Ari, sabe quando isso chegaria até a gente? Nunca. Nunca. A gente nunca descobriria isso. Os céus não liberariam, como não liberaram até o ano de 1990, que era o 6º ano do pecado, quando Adão foi expulso do paraíso. Aí o que acontece? Então eu tenho que entender isso. Eu não posso ficar com a minha cabeça presa lá naquela história. Porque senão eu não vou entender. Eu não vou entender que a gente está falando de milênios. Se eu estou falando de milênios, então não tem nada a ver que o mundo foi criado em 7 dias. Por quê? Então a gente pega todos os ossos pré-históricos, pega todo o petróleo, pega tudo e descarta isso aí, fica realmente, acredita no que os rabinos estão falando, que Deus disfarçou a terra e construiu a terra em 7 dias, está entendendo? Não. A Kabbalah, ela é tão maravilhosa e tão imensa que ela explica todos os aspectos. O homem não foi criado nesse mundo. A alma não foi criada nesse mundo. A alma foi jogada para esse mundo porque é por isso que fala a segunda criação Beit, de Bereshit. Porque a primeira criação foi no mundo da alma, está entendendo? E aí foi preciso que o homem tivesse essa queda de consciência para que ele caísse nesse mundo, se ocupasse de um corpo, então ele pudesse, então, agora, por causa do pão da vergonha, porque eles falaram, Hashem, a gente não quer ser igual aos anjos eles são seres divinos, eles são pessoas, são seres que obedecem a Deus, não têm subconsciente. Ou seja, se o Eterno falar, Mihael, vai lá em cima daquele morro lá. Ele não vai falar, Senhor, eu não vou. Eu não quero ir. Eu não tenho vontade de ir. Não vai falar, ele vai. Porque ele é um anjo. Ele é uma alma que não tem subconsciente. É enorme, é imenso, mas é assim. Assim como todos os anjos. Se Deus falar, eles obedecem automaticamente. O homem não. O homem tem um subconsciente. Então, ele pode ficar no jogo. Olha, a minha religião está certa, a tua não está, eu sou assim, mas eu acho aquilo. Eu não vou lá, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou para o Ramadã, eu vou para a sexta-feira lá na igreja. Esse é o homem. Ele tem subconsciente, ele pode definir o que ele acredita e o que ele não acredita. Agora,
O que ele acredita ou não acredita já não é um problema da Torá. A Torá é isso aí que a gente está apresentando. Entendeu? A Torá fala da correção da alma de toda a humanidade em 6.000 anos. Por isso que as pessoas reencarnaram várias vezes para chegar nesse momento. Todos nós que estamos aqui somos reencarnações. Não é a nossa primeira vida agora. Quantas vidas se foi, não sei. Foi 5.000 anos, se a alma reencarnou com 2.000 anos, etc., a gente não sabe. Né? Então, o que a gente sabe é os materiais, as ferramentas que a gente tem, são as ferramentas de que a gente sabe que é a reencarnação. O que você fez também na vida passada também não precisa saber. O que a gente precisa saber é que Deus está permitindo que a gente chegue a esse nível agora. E o que a gente tem que entender na nossa aula? Chegamos aos 6.000 anos. Nós temos pouquíssimo tempo para corrigir. Não tem mais tempo. Quer dizer, se não tem mais tempo, alguns sábios falam que não tem mais nem reencarnação, então a única coisa que resta é a gente aprender todo esse esquema de reparação da alma, como isso funciona. Então é isso que a gente faz no nosso canal. A gente traz para as pessoas, olha, o esquema é esse. Descobri que é 6.000 anos. Descobri que eu já estou às vésperas do Shabat. Estou no momento... O que é o Shabat? Shabat de 1.000 anos. Eu estou na 22ª hora do 7º milênio, ou seja, para o Shabat Gadol. Muito bem. É isso que está acontecendo. Então, as pessoas estão esperando. O que elas estão esperando? Salvar um homem que vai salvar elas, o Mashiach. A gente falou, Mashiach não existe. Mashiach não existe. Aí por que a gente fala que Mashiach não existe? Porque se você fala que existe um Mashiach, você está falando que o Eterno falhou na sua missão, que ele precisa mandar alguém para consertar aquilo que ele criou. Olha isso. A gente houve até o absurdo de falar que a Torá ficou doente, a alma do homem ficou doente, e não podia mais entender a Torá, e a Torá teve que ser substituída por um outro livro, porque aquele livro lá, ele não tinha mais valor, mas não é isso que a Torá está falando. A gente tem que realmente dar esse pulo e esse salto maravilhoso para a configuração de entender que a Torá não é a literalidade. Ela não é literalidade e ela também não é, de forma nenhuma, aquilo que as pessoas enxergam com as suas lentes. Observando, e quando a gente está falando de uma questão, a gente prova. A gente não a Kabbalah, os nossos mestres, eles provam. Vejam, ainda que vai existir essa questão de que as pessoas vão falar que vai vir um homem, Deus falou, eu sou o único Salvador, nenhum outro, além de mim, se virá. Aí vão citar, mas lá Moshe falou que havia uma pessoa semelhante a ele. O que ele fala, na verdade, o que Moshe fala, que vem uma pessoa semelhante a ele, e realmente vem. A gente já leu no Zohar aqui que veio quem? Veio o Josué, e Yehoshua. E que o Yehoshua era o próprio Moshe. E o próprio Moshe não é um ser humano, não é um sistema de retificação, um ponto no coração que leva a gente a Hashem. Simples assim. Não precisa ficar, se Moshe não existiu, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Não vai fazer nada, porque isso não vai mudar nada na sua vida. Se Moshe, Abraão existiu, o que pode acontecer? Se Jesus existiu, se Jesus não existiu, se Maomé existiu, se ele não existiu, isso não vai fazer nada na sua vida. Você contar a história de um outro ser humano. Não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando de coisas especiais do mundo espiritual. Então, a gente tem que pegar e ver isso. Né? Então, a gente explicou de manhã que a Rava não é uma mulher, o Adão não é um homem, mas eles eram o mesmo ser que se dividiu. E aí fala que um foi feito, na realidade, de contrajudo do outro, que são dois sistemas de entendimento. Luz de Hassadim e luz de Rohimá. Luz de entendimento e luz de Hassadim, ou seja,
eu posso estudar, está se falando da Torá, não está se falando do sistema cristão, nem do sistema muçulmano, nem nada. Está falando do sistema da Torá. Eu posso estudar a Torá para receber e eu posso estudar a Torá para doação. Eu posso usar esses dois níveis. E aí fala, dentro desses dois níveis, que tem essas duas sefirot, Rohimá e Biná. Então, Rohimá é a luz do conhecimento. Você pode ser um grandíssimo conhecedor da Torá e usar isso para receber para si mesmo. E você pode unir ali, combinar e receber também de Rohimá a luz de Hassadim, e aí você recebe luz de doação, e aí você se torna um cabalista. Você se torna um com Deus, igual a ele, você é um doador. Então, é assim que funciona. A Torá, ela só está falando da Torá, dos métodos de ensino da Torá, de como Abraham estudou com Shem, de como Shem estudou com Noa, de como Jacob ficou 14 anos, isso está codificado dentro da Torá, na escola de Eber, que era Shem. É isso que a Torá está falando, de estudo de Torá, de entendimento profundo da Torá. Ela não perde o tempo dela indo para a religião. Então, o que a Torá está falando? Olha, que a gente tem que estudar muito o hebraico, tem que entender muitos esses conceitos, porque aí a gente vai compreender a Torá. Se não estudar hebraico, vocês vão sempre precisar de uma bengala. O que é uma bengala? Alguém para falar para vocês essas coisas. E talvez vocês nem entendam completamente, porque sem o hebraico não tem como. Tem muita coisa traduzida, tem, mas tem coisas que não tem como explicar se você não aprendeu hebraico. Poxa, mas é doído aprender. Realmente é. Quantas vezes no início eu ficava Aleph, Beit, que mesmo, Caf, esqueci tudo. Aí eu ia lá de novo, aí ia para a rua, ia fazer uma caminhada, ia Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e vem mesmo, Zain, e assim vai. É natural para todo mundo isso. Agora, tem que querer. A pessoa tem que pegar e realmente querer. Então, a primeira fase que a pessoa tem que fazer, a primeira coisa é gravar o hebraico. Os entendimentos, a gente vai dando as aulas aqui para vocês. E aí, quando a gente vai dando as aulas aqui, mesmo que vocês tenham aprendido um pouquinho, tenha muita coisa traduzida, vocês já conseguem pegar. Veja, a gente está aqui com as mesmas letras de Machia. Machia tem gematria 358, né? Aqui está errado, está o rei. Às vezes a gente erra, mas a gente não tem vergonha de errar. O que acontece? Às vezes a gente esquece uma letra, né? Então a gente vai com certo. Machia, então está lá. Machia, está escrito. Então tem gematria 358. Como que a gente soube disso? A gente se preparou. Deus preparou a gente. Foi fácil? Não. Sofreu muito para aprender. Então, tem que ter isso para entender e deixar entrar na nossa mente. Então, veja, não tem Mashiach. Não tem ninguém que vai ser enviado para salvar vocês. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Vocês têm que repetir, Deus ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da humanidade, nem das coisas. Isso tinha que vir a acontecer, porque já estava programado que haveria todo esse sofrimento. No final, as pessoas vão botar a mão na cabeça e vão falar, meu Deus do céu. Realmente o Senhor é Deus. Vai fazer como o Jó fez, né? Vai fazer como ele fez. Vai falar, caramba, me perdoa, meu Deus. Me perdoa, porque um dia eu achei que eu tinha controle de alguma coisa, ou que eu ia botar uma coisa aqui, ia fazer uma mandiguinha ali, isso ia resolver. Não entre nessa. Então, veja. Aqui a gente tem o nome Machia, 358, tem a mesma gematria de Nahash, serpente, quer dizer que a serpente também faz parte do processo. Inclusive, o Moshe, ele transforma o seu cajado em serpente, que quando a fé da pessoa está perfeita, e ela pode subir para o próximo nível, que não tem nada a ver com a literalidade. Não tem nada a ver. E aí a gente modifica as letras, basta pegar o Yud e joga para frente, mantém o Xi aqui na segunda letra, e depois pego as extremidades da letra. E aí eu vou ter aqui escrito em português. O que vai estar escrito? A cérebro. A,
Ups, vamos mudar aqui, ó. A cérebro. A cérebro, quer dizer, existe um cérebro. Por que a palavra Machia está escrito que existe um cérebro? Por que isso? Então, eu tenho que pegar e raciocinar sobre isso. E aí, eu raciocinando, eu vou ver que não existe Machia nenhum, que isso tudo é uma conversa fiada, ou talvez as pessoas foram até influenciadas por outra questão sobre esse papel de Machia. Tá vendo? Tem alguns estudiosos da Torá que falaram que todos os Machias que vieram só vieram para prejudicar Israel, e realmente é. Porque toda vez que viu um Machia, trazia-se muitos problemas para Israel. Então, olha lá. Ah, sério. Tá vendo? É isso que está escrito aqui. Ó. Agora, eu posso ir ainda mais longe. Eu posso pegar aqui, ó, 310, que é a parte central, 310 capítulos do Talmud. E aí, está aqui, ó, que há cérebro nisso. Há um estudo do Talmud, é toda uma questão. Não é isso? Então, a gente compreendeu que a responsabilidade pela nossa salvação, a nossa retificação é nossa mesmo. Não vai vir ninguém. Ou melhor ainda, porque aí você pode lidar direto com o Eterno. E aí você agora tem que entender que essa retificação de 6.000 anos chegou no final. Por isso que a gente trouxe a aula para vocês. Talvez seja até para a gente se assustar um pouco. Porque às vezes a gente pode esmorecer nos nossos estudos, pode até querer sair, não sei lá. Mas, na verdade, é essa. A responsabilidade é tua. Agora, Moré, o que vai acontecer agora? Que você tem que estudar, foca tudo no estudo. Você trabalha, todos nós temos que trabalhar, depois disso foca no estudo. Quando você, por exemplo, que eu procuro fazer, olha, eu tenho agora, eu posso, né, quando é uma hora de dia, de noite eu não estudo, agora, poxa, às vezes dá vontade de ver uma notícia, não. Se eu for ver uma notícia, eu não vou poder reler alguma coisa, relembrar de alguma coisa, então é melhor estudar. E aí você mantém sua cabeça dentro da Torá, sua cabeça dentro dos ensinamentos, e aí você não sai. Às vezes, uma coisinha que você leu, algo lá atrás te fortalece na fé. Eu espero que o que a gente está falando aqui fortaleça você na fé. Para que vocês não esmoreçam e para que vocês tenham entendimento. Com essa nossa aula, ela é esquadrinhada. Né? Ela é esquadrinhada como? Ela é esquadrinhada porque ela vai dar tudo certo. Ainda que ela esteja de cabeça para baixo, ela vai dar certo. Vocês querem ver? 4 mais 5 dá quanto? Dá 9, não é isso? Se dá 9, e se eu viro 9 de cabeça para baixo, dá quanto? Dá 6.000 anos. Ó. Então, mesmo você ficando de ponta cabeça, as aulas de Kabbalah elas são certas. Não tem para onde a pessoa fugir. 6.000 anos para retificar. No 7º milênio só vai estar quem retificou. Então, se você quer dar o próximo passo, você tem que estudar através das palavras hebraicas, né? Através das palavras hebraicas. Se juntar a um grupo de cabalistas, de estudantes cabalistas, pedir a Deus que faça você amar essas pessoas que estão no grupo do fundo do seu coração, de toda a sua alma, para que você possa evoluir junto com o grupo.